Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes muito, muito mais varonil. E o assunto de hoje é um assunto que vai dar pano pra manga, que é o assunto nostalgia. Tá? Ainda mais para alguém que já está velho como eu, nostalgia então rende muita conversa. Tá? Nem sei que tamanho vai ficar esse vídeo, mas vamos ver. Então vou tentar resumir. Mas lógico que não dá para ser seco, né? Então hoje eu vou aqui uma petrazinha, por um malte boi barata, para a gente começar a conversar sobre esse assunto que me é tão caro, a nostalgia. E eu já vou começar dando uma beiçada, claro, mas já expressando a minha nostalgia por um veículo, uma plataforma que dizem aí os entendidos, quem ainda se utiliza dele para leitura ou quem faz textos ainda e publica, está em vias de extinção, tá? Que são os blogs. Parece que como muita gente já não lê os blogs, então há rumores de que essas plataformas, a Blogger, o WordPress, talvez em breve ela desabilite essa função, essa plataforma, tá? Ela acabe, né? Ela deixe de prover esse serviço. O que eu acharia muito ruim para mim. Eu tenho um blog desde 2009, né? Hoje eu posto menos, posto lá 6, 7, 8, 10 publicações por mês, né? Antes eu postava muito mais, mas eu não gosto de escrever de vez em quando, né? Apesar de estar cada vez mais também raro, mas eu gosto de colocar lá. E é um canal onde eu converso ainda com uma meia dúzia de pessoas que passam por lá. É um ambiente assim de algumas amizades, né? No caso. Mas dizem que pode ser descontinuado esse blog. O meu blog tem mais de 4.000 publicações. 90% ou mais são autorais. Eu publico muito pouca coisa de outras pessoas. Então, se por acaso a Blogger, no caso, ela descontinuar essa plataforma, que pelo menos ela não retire no ar. Né? Mesmo que a gente não consiga mais postar, que ela mantenha aquilo como um arquivo. Né? E realmente, se isso terminar, eu vou sentir-me como se fosse um membro amputado. Eu tenho um apego muito grande pelo blog. Né? Inclusive, esse canal ele é uma extensão do blog, um spin-off. Né? Eu escrevia muito de cerveja lá, passei a falar sobre ela. E por que eu estou dizendo isso? Porque a motivação desse vídeo de hoje, né, esse assunto nostalgia, veio da leitura de um texto muito bom do Ozzy, que é fundador e mantenedor do excelente blog Ozymandias Realista. Tá? Para quem gosta de quadrinhos de cinema, é excelente. Ele é o dono, né? E existem vários colaboradores e gente muito boa. Né? É uma espécie rara de gente ainda que sabe escrever. Então, os colaboradores lá, tem lá o Olavo, tem o Xandão, tem uma moça que entrou recentemente, Amy Valentine, escreve maravilhosamente bem. Tem um pessoal que escreve muito bem. Tá? Então quem gosta de quadrinhos e cinema, esse é o blog. E ele escreveu lá algo sobre nostalgia. E me impressionou. Né? Ele também escreve muito bem, tem uma qualidade de texto muito boa. E me impressionou pela nostalgia que ele sente. Ele é um rapaz novo. Deve ter em torno, ele já me falou a idade uma vez, eu não lembro agora. Ele deve ter em torno de 30 anos. Né? Se não tem 30, está quase. E se tem mais de 30, também ali perto. E ele fez uma lista de 10 itens, né, da década de 90, que quando ele tinha o quê? Quando ele era criança, criança, jovenzinho. Que ele sente falta hoje. Né? Coisas que havia quando ainda a internet não havia tomado conta de tudo, né? Quando ela não havia lançado seus tentáculos sobre toda essa sociedade doida nossa. Eu vou ler essa lista dele, vou comentar alguns, vou mostrar algumas coisas e depois eu vou adicionar à lista que eu duvido que alguém aqui vá conhecer ou se lembrar dele. E na lista do Ozzy, sobre a nostalgia, o primeiro que ele coloca é giz, apagador e quadro negro. Né? Eu tenho nostalgia disso, mas como aluno, tá? Como professor, que eu estou afastado já há algum tempo, né? Mudei para um cargo administrativo, por questões realmente de sanidade. Eu tenho algumas, até porque eu sempre fui da aula de biologia, e muitos desenhos que a gente faz, fica muito melhor no quadro negro com o giz, em relação às cores, à firmeza do traço. Hoje mudaram para o quadro branco e o pincel atômico, é uma bosta.
né? A variedade de cores é muito ruim e o desenho fica uma merda. Então, tenho muito como aluno, mais até pela nostalgia daquele tempo, daquela época, né? Aquelas cadeiras de madeira, parafusadas no chão, etc, etc. Como professor tenho pouca, e hoje, como professor, eu não tenho nostalgia nenhuma da sala de aula, nenhuma. Tá? Foi um ambiente que me deixou doente, tá? Não tenho nenhum tipo de nostalgia. Mas ainda guardo algumas lembranças boas da tríade, giz, apagador e quadro negro. Uma outra que ele coloca aqui é a datilografia. Essa eu tenho, né? Eu tenho aqui em casa até hoje, é da minha esposa, tem uma maquininha portátil, Olivetti Letera. Mas quando eu tiro ela, brinco só para treinar. Eu fiz um curso de datilografia, isso lá na década de 80. Né? O curso de datilografia era mais profissionalizante, a molecada ia trabalhar de office boy, alguma coisa assim, tinha que ter a datilografia. Inclusive está aqui a minha carteirinha de datilografia. Né? Olha lá, eu fiz tá aqui atrás, Escola Caiari, em Rondônia, Porto Velho. Eu tinha 12 aninhos. Passei por todas aquelas provas, tantos toques por minuto, fiz a datilografia. Tem uma certa nostalgia dessa época ali, tá? Embora o computador realmente seja muito mais, você apaga, você volta, né? Mas eu tenho, né? Nesse ponto eu concordo com ele. Me surpreendeu que ele tenha também, né? O cara é uns 30 anos mais novo que eu, sei lá. Uma outra que ele coloca lá são as locadoras. Ele põe a locadora de games, essa eu não cheguei a pegar, então não vou nem comentar, e a outra locadora de fitas, de filme, né? O VHS. Eu não tenho nenhum tipo de nostalgia das locadoras de filmes, do VHS, não. Porque pra mim, eu frequentava, né, era a única maneira que você tinha de ver filmes, né, antes de ter internet, você não podia ficar dependendo só da Globo, da tela quente, etc. Frequentei, né, fui sócio de algumas, mas era um ambiente que sempre foi meio agoniante pra mim. A gente chegava lá e ia alugar um filme 2 no máximo, né, não era tão barato assim. Ia alugar um filme 2 no máximo, e a gente não podia correr o risco do filme ser ruim. Então, e aquela variedade toda, qualquer filme que você pegar ali a sinopse, vai estar falando bem. Então, era muito difícil, no meu caso, para eu decidir que filme que eu ia levar. Era meio um troço agoniante. Parecido com hoje o que eu vejo, né, nas plataformas de streaming, né? Streaming. Eu entro numa Netflix, às vezes eu rodo e acabo não vendo nada. Então, a locadora, não tenho saudade por conta disso. Era um ambiente que eu sabia que eu já ia, né? Ele coloca o fax. Não sei, não conheci. Tá, conheci, mas eu nunca usei o fax. Eu usei o telex, mas não cabe aqui. Então, fax eu não tenho a menor saudade, porque nunca me utilizei dele. Ele fala do orelhão e do telefone fixo, do de casa. Aqui tem ainda fixo aqui. O orelhão, rapaz, eu tenho muita saudade, mas muita saudade mesmo. O orelhão era uma espécie de uma cabine assim, de privacidade que você tinha. Tá? Você ia falar com alguém que você não podia falar em casa, porque a mãe ficava de orelha em pé, né? Uma audição melhor do que lince. Então, você ia para o orelhão, você ia para a rua. Era um ambiente de privacidade, realmente, era uma coisa meio escusa. Você ia falar com alguém que você não podia falar, muitas claras, né? Então, eu tenho muita saudade do orelhão. Aqui em Ribeirão, eu não conheço um lugar que ainda tenha, não conheço. E, inicialmente, ele era de fichas, né? Fichas metálicas, durava 2 minutinhos, 3. Dessas fichas eu não tenho nenhuma. Perdi, acho que eu tinha, mas deve estar por aí. Talvez um dia eu ache, mas não tem. E depois, já na final da década de 90 para 2000, a fita evoluiu para os cartões telefônicos. Olha lá. Muito bonitos até. Inclusive o pessoal colecionava. Tinha um lugar aqui na cidade que eles se reuniam para trocar esses cartões. Né? Esse aqui tem 30 créditos, por exemplo. Uma evolução muito grande em relação à ficha que você falava 2 minutos. Isso aqui a cada 2, 3 minutos eram créditos, aqui tinha 30. Né? Tinha uns bem bonitinhos, eu tenho alguns aqui ainda, que eu usei muito quando eu morei fora. Morei fora 3 anos de Ribeirão, não tinha telefone fixo em casa, né? Em 2000. Olha lá, opa. Esse aqui é do Pinguim, que é de uma choperia daqui. Então eu usava muito. Eu tinha esse aqui para os meus contatos, né? Meus contatos mais escusos também. E uma vez por semana, quando eu não vinha para casa da minha mãe, eu ligava para ela para falar que eu estou vivo. Né? Então do orelhão, rapaz, eu tenho saudade sim. E do telefone fixo também. Você ligava para o amigo, era o único lugar que alguém podia te achar. Também tenho pouco, mas o orelhão eu tenho bastante. Aí ele coloca o tal dos VHS, as mídias antigas, VHS, DVD. Eu não tenho saudade de mídia nenhuma. Né? O conteúdo sendo bom, para mim tá legal. Nenhuma. A única, assim, talvez que eu tenho um pouco é do vinil. Né? Mas, de novo, por memória afetiva. Eu tenho alguns vinis aqui, não tenho onde tocar.
né? Eles estão guardados, mas mais para memória afetiva, né? Pela dificuldade que a gente tinha em conseguir eles, né? Mas em relação a isso, mídia, né? O VHS sumiu, para mim não importa, né? Eu tenho uma fita em VHS aqui, algumas ainda, inclusive. Eu tenho uma, por exemplo, de um filme do Perdas e Danos, de Jeremy Irons e Juliette Binoche. Espetacular o filme, espetacular. Está de 92. E ela está aqui ainda em VHS. E semana passada eu baixei da internet o filme, pus no pendrive e vi. Mesma coisa para mim. Tá? Então não tenho grandes saudades dessas mídias antigas, não. Uma outra coisa que ele fala são das histórias em quadrinhos mensais. Hoje eu não sei como que está. Eu estou afastado muito tempo das histórias em quadrinhos, mas antigamente era. Né? Abril, por exemplo, ela tinha 5 títulos principais. Eu tenho quase todos ali. Acho que todos. Formatinho. Era um formatinho que o pessoal critica, o pessoal mais purista, né? Mas era uma maneira dela, numa revista, colocar 3, 4 histórias, em vez de uma só, como é o padrão americano, o cara põe uma historinha só. Barato, era barato. A gente viu muita história barato. Nesse ponto eu sou muito grato a Abril. Era um gibizinho barato. Você comprava um, tinha 3, 4 histórias. Tá? Então tinha lá o Heróis da TV, depois vinha o Homem-Aranha, Super Aventuras da Marvel, Capitão América e Hulk. Eram esses 5 fixos. O Heróis da TV saía no comecinho do mês, dia 2, dia 3. O Homem-Aranha lá pelo volta do dia 10. O Super Aventuras dia 15. O Capitão América dia 20 e o Hulk dia 25, mais ou menos. Né? E a saudade que eu sinto é da expectativa que eu identificava para o lançamento daquilo, para a continuação da história. Eu tinha vontade de ver aquela sequência, né? É uma vontade que hoje eu não tenho de nada. Né? Então, da HQ mensal que eu tenho saudade, mas mais dessa expectativa que era criada. Eu queria ver aquilo, né? Essa vontade das coisas, eu não tenho muito mais hoje. E assim, essas datas eram, né, aproximadas. Podia ser no dia 10, podia chegar no 11, 12. Se começava a atrasar muito, a gente já ficava meio apavorado, começava a dar abstinência. Então, a minha saudade é da HQ mensal, estão todas aqui, não leio, né, mas é dessa vontade que a gente tinha, né, que hoje realmente, essa paixão perdeu. E ele fala dos sebos no mesmo, né? Os sebos eu frequentei pouco, né, não frequentei muito não. Na cidade tem alguns aqui, mas frequentei pouco. Ele fala ainda aqui dos brindes que vinham em salgadinho, esses eu não cheguei a pegar também, então não posso falar nada. E finalmente dos blogs, ele coloca o blog, né, já como ser um dinossauro, uma coisa em extinção. E realmente, tá, se os provedores, né, eles descontinuarem essa função, eu vou sentir muita falta, realmente. Tá? Espero que, como eu falei, que às vezes mantenham lá como um arquivo, ainda que não possa ser novas publicações. E essa nostalgia, né, vindo de um rapaz de 30 anos ali, meio que me motivou. E eu resolvi trazer aqui um item, né, que eu tenho muita saudade também, que eu duvido que alguém aqui que possa vir assistir isso aqui, conheça. Que talvez seja assim, o equivalente. Esqueci. Ele fala do mimeógrafo também. Tá? Do mimeógrafo. De novo, assim como o pagador, o quadro negro, como aluno, o mimeógrafo eu tenho saudade mais daquela época. Mas a gente gostava, a gente recebia aquela folha roxa, com cheirinho de álcool, né? Era gostoso. Do mimeógrafo também eu tenho saudade como aluno. Eu usei uma única vez esse mimeógrafo, né? Quando eu fiz o infame, o maldito, né? O cancelado na época, embora nem houvesse essa palavra, jornal O Pasquímico. Eu já falei disso aqui, se você quiser procurar aí, procura um vídeo que chama O Pasquímico, que foi um jornalzinho que eu lancei quando eu estava na faculdade de Química e que foi execrado pela esquerdalha da época, o que só me mostra que eu estou no caminho certo. E esse Pasquímico eu tenho até, quando eu fiz o vídeo, eu não achei o original dele, achei que tivesse perdido. Tá? Achei, eu vou aproveitar para mostrar. Aqui, ó. Ele era assim, ele saía desse jeito, olha lá, em roxo, datilografado, vem com a outra nostalgia dele da máquina de escrever, né? Eles se juntam aqui, a máquina de escrever e o datilografado. Eu tenho inclusive até os stencils, o stencil original, que era a matriz. A gente datilografava aqui e depois punha lá na maquininha com álcool, ia rodando. Isso aqui era a matriz, isso aqui é gravando as coisas no papel, tem ele aqui. Então ele fala do mimeógrafo também, né? Que eu achei muito interessante. E, voltando aqui, trouxe aqui agora, então, o que comparativamente talvez seja o mimeógrafo
a máquina de escrever dos computadores pessoais, dos PCs. Esse aqui, meus amigos. Olha lá, o TK-85. Eu comprei isso aqui acho que em 83, eu tinha meus 16 anos, 17. Olha lá, as funções vêm todas gravadas, tecla de borracha. Esse TK-85 aqui, ele tem 16K de memória, não é mega, não é K. E a gente usava para brincar, fazer joguinhos. Tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ele está completinho. Ele está completinho. Tem aqui a fonte de energia que transformava para 12 volts. Tem aqui o cabo coaxial que se ligava aqui atrás dele, na entrada de vídeo. E esse rabicho aqui você punha atrás da televisão, no lugar da antena. Você usava a televisão. E tem aqui também esse conector que a gente usava para gravar os jogos que a gente fazia e depois descarregar. Os jogos, né, a gente comprava revista em banca, livrinhos em banca, que tinha lá todo o programa. E a gente digitava linha por linha desse programa. E é bom que você aprendia alguma coisa também. Você digitava linha por linha, linha por linha. Quer dizer, jogava lá o joguinho, aqueles bem toscos, né, de quadrinho, nem fazia círculo. E lógico que você não ia desligar o computador e digitar tudo de novo outra vez. Então havia uma maneira de guardar, que era o quê? Em fitas cassetes. Você usava um gravador normal, na época era muito comum um gravador, era baratinho inclusive, e você punha a fita cassete e gravava um programinha que você digitou, depois de você ver se ele funcionava, porque às vezes não funcionava, às vezes um errinho de impressão na revista, uma vírgula mais ou menos já dava pau nele, você tinha que resolver. Era interessante, a gente punha a cabeça para funcionar. Eu aprendi muito da linguagem Basic na época, brincando. Hoje não, hoje são meros utilitários. Eu aprendi Basic, eu cheguei a aprender, não num nível assim alto, mas um Basic no nível básico mesmo, né? Digitando, consertando esses pequenos errinhos. E como que funcionava? Eu vou mais ou menos lembrar. Você digitava, como que você ia gravar? Tá? Eles pegaram isso aqui, na hora de gravar, tem aqui, ó, a entrada do microfone. Você põe a entrada do microfone aqui, do TK, e você colocava esse outro aqui na respectiva entrada do microfone também do gravador. O gravador tinha uma entrada de microfone e uma entrada de fone de ouvido. Você colocava, né? Dava o comando save, tá aqui na letra S, dava o comando save, entre aspas você punha o nome do programa que você quisesse, e dava o enter. E ele começava a descarregar para a fita. Lógico, você ligava lá o play e o rec, punha a fita para gravar, dava o comando, dava o enter e ele gravava. Acabou. Ficava guardado na fita. Quando você quisesse jogar aquele jogo de novo, o que você fazia? Você vinha aqui, conectava no ear. E esse daqui você conectava na entrada do fone de ouvido do gravador. Dava o comando load, entre aspas, o nome do programa, e o enter. E apertava o play do gravador. E a fita descarregava ele de novo aqui. Tá? Passei horas e horas digitando o programa. Né? Ele está completinho, tá com todas as peças aqui. Não sei se funciona, faz muito tempo que eu liguei ele. Ele está completinho. Tem inclusive aqui o manual original com todas as... Olha lá. E eu tenho uma nostalgia muito grande dele, porque foi o meu primeiro contato com alguma linguagem de computador, né? Eu brincava, a gente fazia joguinhos, e depois eu aprendi a fazer programas também. Eu fazia programas, por exemplo, eu estava no primeiro ano, segundo ano de colegial, eu fazia programa para resolver raiz quadrada. Não que eu não soubesse no papel, eu sabia, né? Até porque se eu não soubesse, eu não conseguiria transformar ele para a linguagem daqui. Mas eu punha lá para testar, era legal. Programa, fazer função seno-cosseno. Também. Eu ficava brincando disso. Né? Então, tem gente que acha que eu sou contra ali a tecnologia, né? A tecnologia digital, vamos dizer. Não. Eu fui um dos primeiros que eu conheço que eu tive o computador do pessoal que eu convivo. Eu sou contra essa tecnologia idiotizante. Né? Uma tecnologia que não te traz nada. Né? Inclusive, já na faculdade de Química, eu fiz um programa, ele está até aqui dentro, eu nem sabia que ele estava. A matéria era Química Analítica Qualitativa, a prova final a gente recebia uma mistura desconhecida e você tinha que detectar que elementos haviam ali. Então, era separado aqui em 5 passos.
né? Você ia colocando substâncias que faziam decantar alguns e você ia, né, eliminando. E você tinha que chegar no final e saber que elementos que tinham ali. E eu cheguei a fazer um programa para orientar isso. Ó, faça tal coisa. Se aconteceu isso, beleza, vai para cá. Se não aconteceu isso, aqui, ó. Eu achei ele hoje que eu fui mexer aqui, ó. Né? Tudo isso aqui é um programa, meu amigo, para fazer uma coisinha simples. Não tem desenho, não tem nada. É só um roteiro. É só uma sequência, né? Do método de análise. Faça isso. Aconteceu isso? Puf, vai para cá. Não aconteceu? Vai para cá. E as coisas iam sendo até chegar aqui no finalzinho. E, teoricamente, se você fez tudo certo, você tinha lá a sua análise pronta. Então, do TK-85, né, que, como eu falei, essa espécie de mimeógrafo, talvez, essa máquina de escrever dos PCs, um dos primeiros, né, eu tenho saudade, sim, daquela época. Eu passava tardes ali, tá, brincando com ele. Mais escrevendo nele, mais digitando, do que brincando com o jogo. O jogo era só... Era a consequência daquilo, né? Então, esse aqui realmente eu tenho muita... Ele tem aqui atrás, ó, uma coisa chamada expansão, né? Que é uma expansão de memória. Você poderia comprar um expansor de memória à parte e encaixar aqui, caso precisasse. Ele tem 16K. 16K. Tá? Inclusive, já vou colocar aqui uma foto, deve aparecer logo, de como era mais ou menos um programa que a gente digitava. Eu não tenho o nome dessa revista, senão eu vou mostrar ele aqui, mas eu consegui na internet. Eu vou colocar uma foto, mais ou menos, de como que era ali um programa que a gente digitava aqui para fazer um joguinho simples, né? Então, 16K, quem quisesse podia comprar uma expansão e chegar aos absurdos 48K. Nunca precisei disso, né? É uma coisa de louco, né? Então, sim, né? Nossa nostalgia do TK-85, eu tenho muita saudade, sim, né? E hoje é isso, meus amigos. Eu queria falar disso, talvez tenha esquecido de alguma coisa, mas o que eu queria dizer era isso, né? Como diz um programa antigo que tem aqui, saudade não tem idade, né? E quando a gente vai ficando mais velho, aí que a saudade realmente serve até como um amigo mesmo. Eu estou aqui conversando, né? Estou falando aqui, estou lembrando das coisas. A gente lembra de pessoas que na época que tinham essas mesmas atividades com a gente, acaba servindo como uma companhia, né? Pra gente que já não sai mais de casa, que não tem mais paciência, né? Serve como uma companhia realmente, né? Fora, claro, a maior delas que está aqui. Então é isso, meus amigos. Até uma próxima.